Olá, eu sou Yuri Andrés Reblin e no vídeo de hoje eu vou explicar alguns conceitos muito usados na linguagem audiovisual. Narrativa, história, enredo. Afinal de contas, o que é isso? Bora saber? Para tanto, a principal base teórica desses conceitos que eu vou compartilhar aqui com vocês é do livro A Arte do Cinema, de David Bordwell e Kristin Thompson. O primeiro ponto para a gente considerar aqui é que as histórias são parte intrínseca da vida humana. Essa é a chave para entender o lugar da narrativa na vida humana. O ato de contar histórias, o ato de narrar faz parte de nossos processos de aprendizagem sobre a vida humana, sobre o mundo humano. É por meio de narrativas que contamos uns aos outros sobre a nossa vida, nossos valores, nossas crenças, nossos medos, nossos anseios. A questão da narrativa é tão forte na nossa vida que Jorge Larossa, por exemplo, pensador da educação, em sua obra Pedagogia Profana, vai dizer que nós chegamos a ser quem nós somos efetivamente por meio das histórias, dos fragmentos de histórias que integram a nossa biografia. Tanto é que, para conhecermos melhor sobre nós mesmos, nós precisamos percorrer as ruínas de nossa biblioteca para encontrar quais histórias falaram algo para nós. As histórias, elas estão presentes em todo o lugar. Desde uma propaganda, um cartaz, um filme, uma novela, uma matéria de jornal. São diferentes formas narrativas que nos contam algo e por meio do qual nós também olhamos a vida. A presença das histórias na nossa vida faz com que nós tenhamos já, digamos assim, o treinamento para sacar sobre o que é a história ou sobre como uma história funciona. Bom, vamos lá então. Narrativa, história e enredo em um filme. De acordo com David Bordwell e Kristin Thompson, cotidianamente, quando a gente fala em uma narrativa, a gente está se referindo a uma história. Entretanto, dentro da perspectiva da linguagem do cinema, narrativa e história possuem uma diferença sutil. A narrativa seria uma cadeia de eventos ligada por causa e efeito ocorrendo no tempo e no espaço. Nas palavras das pessoas autoras, normalmente uma narrativa começa com uma situação, uma série de mudanças ocorre de acordo com um padrão de causa e efeito, até que, finalmente, uma nova situação surge levando ao fim da narrativa. Nosso envolvimento com a história depende do nosso entendimento do padrão de mudanças e estabilidade, causa e efeito, tempo e espaço. A estrutura de uma narrativa envolve a conexão de uma série de eventos decorrentes de causas e efeitos organizadas, então, em um tempo e um espaço. A história é mais que uma narrativa. A história, ela seria, por sua vez, o conjunto de todos os eventos numa narrativa, os que são explicitamente apresentados e os que são inferidos pela audiência. Isto é, uma história, quando narrada, é apresentada dentro de um contexto. Esse contexto é sempre maior que a história em si, e a forma como ele é retratado nos faz imaginar um mundo maior no qual a história está inserida. No livro, Bordwell e Thompson pegam um exemplo de um filme de Alfred Hitchcock, em que um homem e uma mulher saem do elevador, com ela falando sobre a agenda do dia. Mesmo que a cena comece no elevador, a gente pode deduzir que eles já estavam conversando sobre o assunto dentro do elevador. Podemos supor que ele, então, seja um empresário, ela seja uma secretária, pela forma como estão apresentados e pela dinâmica da história. Nas palavras de Bordwell e Thompson, inferimos as causas, uma sequência temporal e outra espacial, mesmo que nenhuma dessas informações tenha sido diretamente apresentada. Então, a história não é apenas aquilo que é apresentado, mas também aquilo que é deduzido ou suposto pela audiência. O mundo completo no qual a ação da história se dá é chamado, dentro dos princípios do storytelling, de diegese. Tudo aquilo que aparece em uma história ou aquilo que é suposto por nós que exista no mundo da história retratada, em um filme, por exemplo, é chamado de diegético. Já o enredo é um termo usado para descrever o que aparece de maneira visível e audível em um filme, em uma história que a gente assiste. Isto é,
não é o mundo suposto, mas sim aquilo que factualmente, visivelmente e audivelmente aparece em um filme. Nessa direção, o enredo traz elementos que estão também de fora da história, como, por exemplo, os créditos do filme, a trilha sonora. Nas palavras de Bordwell e Thompson, as personagens não podem ler os créditos ou escutar a música. Esses elementos externos que não fazem parte da história em si são chamados então de elementos não diegéticos. Esses elementos não diegéticos existem no enredo para afetar a nossa compreensão da ação da história. Por exemplo, é diferente se a mesma cena de antes, do empresário e da secretária saindo do elevador, possui uma música de suspense, uma música dramática, ou se possui uma música alegre e descontraída. Portanto, é esse elemento não diegético que afetará a nossa compreensão da ação que acontece na história. A distinção entre história e enredo é importante para entender como a narrativa funciona dentro de um filme, considerando os três elementos, os três aspectos da narrativa: casualidade, tempo e espaço. Bem, há muito mais coisa que poderia ser dita aqui. Caso vocês queiram mais explicações sobre como a narrativa cinematográfica funciona, deixem aí nos comentários suas sugestões, suas questões, suas dicas. De outro modo, eu indico a leitura do capítulo 3 do livro de Bordwell e Thompson, que é bastante elucidativo em relação a essas questões. Então é isso, eu vou ficando por aqui, desejo que vocês fiquem bem e a gente se vê num próximo vídeo.